alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso Contraturno Digital. Eu sou a professora Isabel Saraiva e a nossa aula, a aula 29, vai falar sobre Guerra Fria. Isso mesmo, não é guerra quente, não é guerra morna, não é guerra santa, é Guerra Fria. E por que será que ela recebeu esse nome? É o que a gente vai descobrir na nossa aula. Agora, vamos lá? Então, lá no final da Segunda Guerra Mundial, a gente tem o lançamento das bombas em Hiroshima e Nagasaki. Por que os Estados Unidos resolvem lançar bombas atômicas nessa região, causando uma grande destruição? Lá no dia 6 de agosto de 1945, eles atiram a primeira bomba em Hiroshima e 2 dias depois em Nagasaki, assustando não só o Japão, mas todo o planeta. Qual era a intenção dos Estados Unidos quando eles lançam essas bombas? Primeiro, fazer com que o Japão assinasse a sua rendição, porque a guerra termina na Europa com a rendição da Alemanha, mas continua no Pacífico, pois as tropas japonesas ainda não se renderam. A intenção número 1 dos Estados Unidos era fazer o Japão pôr fim à guerra. A intenção número 2, era mostrar para a União Soviética o seu poder de fogo. Professora Isabel, Estados Unidos e União Soviética, eles não lutaram do mesmo lado na guerra? Sim, mas já no final da guerra, eles sentiram que iam ter interesses diferentes, interesses antagônicos. Então eles começam a disputar entre si as regiões do planeta, dividindo o planeta em duas partes. O lado capitalista, defendido pelos Estados Unidos, e o lado socialista, defendido pela União Soviética. Essa Europa devastada precisava de uma ajuda econômica para se reerguer. Estados Unidos e União Soviética, percebendo isso, vão fazer investimentos econômicos na região. Nossa, professora, como eles são legais, hein? Na verdade, eles tinham interesses de manter a sua hegemonia, de manter o seu poder sobre aquelas áreas às quais eles ajudaram. Então, a gente vai ver agora que através do Plano Marshall, esses países aí que aparecem marcados em verde para vocês, recebem investimento dos Estados Unidos com a garantia de que eles permanecerão alinhados aos seus ideais, permanecerão ligados ao capitalismo. Como resposta, a União Soviética, que defendia o socialismo, também vai fazer investimentos econômicos na região. Ela vai ajudar mais o lado leste, o lado oriental da Europa, como a gente vai ver aí destacado no nosso mapa em laranja. E notem que antes da região ajudada pelos Estados Unidos ficar aí totalmente escurecida para vocês, a gente vai ver que surge uma linha. O que é essa linha, professora Isabel? Essa linha foi a chamada cortina de ferro, porque o Churchill observou que, de acordo com os investimentos econômicos, os países da Europa decidiam ficar alinhados ou aos Estados Unidos e o modelo capitalista, ou à União Soviética e o modelo socialista. Certinho, a gente falou das ajudas no plano financeiro, agora a gente vai ver os acordos militares. Em 1949, o lado capitalista forma a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Alguns anos depois, em 1955, a União Soviética e mais outros países socialistas vão formar aí o Pacto de Varsóvia. Então, observem comigo. A gente tem o mundo dividido através dos pactos econômicos, certo? O Plano Marshall e o Comecon. E a gente também tem esse mundo dividido através dos pactos militares, com a formação da OTAN e do Pacto de Varsóvia. Nós vamos ver que essas duas potências se ameaçam, uma quer mostrar para a outra o seu poder de fogo, mas essa guerra é fria porque elas não chegam a se enfrentar de fato. As duas potências temiam a eclosão de uma terceira guerra mundial. Apesar disso, apesar da gente estar falando de uma guerra fria, em alguns momentos ela vai esquentar, não é mesmo, pessoal? E a gente vai
acompanhar em que momentos essa guerra esquentou a partir de agora. As coisas vão esquentar até mesmo dentro dos Estados Unidos, pois a gente vai viver um momento de caça às bruxas chamado de macartismo. Isso porque ele foi protagonizado pelo senador Joseph McCarthy. O Joseph McCarthy vai acusar uma série de pessoas de serem comunistas sem provas. Isso mesmo, bastava a desconfiança para que essas pessoas fossem acusadas de comunismo. E ele vai acusar até mesmo celebridades e intelectuais, como o Chaplin e o Einstein. Em 1953, vocês lembram lá das bombas atômicas que foram lançadas em Hiroshima e Nagasaki? Em 1953, a gente vai ter um episódio triste do macartismo, que é a condenação à morte do casal Ethel e Julius. Isso porque 4 anos depois do lançamento das bombas em Hiroshima e Nagasaki, a União Soviética consegue construir uma bomba atômica. Os Estados Unidos sabem que seria impossível que ela conseguisse em tão pouco tempo construir essa bomba. Então ela precisaria de informações privilegiadas. E é aí que entra a condenação do Julius, que foi acusado de fornecer essas informações. Apesar do clamor de vários grupos dentro dos Estados Unidos e até mesmo fora do país, eles acabaram sendo condenados à morte, marcando esse período de perseguição dentro dos Estados Unidos. E durante a Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética vão investir na indústria bélica, na indústria de produção de armas. Esse período vai ficar conhecido como a corrida armamentista, onde cada lado queria demonstrar a sua superioridade. Em alguns momentos, essa guerra vai esquentar, apesar dessas potências não terem se enfrentado diretamente. E o primeiro desses conflitos quentes vai ser a Guerra da Coreia. Nós temos aí uma imagem que mostra a Coreia já dividida em Coreia do Norte e Coreia do Sul. Lembrando que essa divisão foi feita na Conferência de Potsdam e usou como referência o paralelo 38. Uma divisão meio arbitrária que foi feita entre os Estados Unidos e a União Soviética para demarcar esses territórios. O paralelo 38 é conhecido como uma das regiões mais militarizadas do planeta. E como é que essa guerra tem início, gente? Nós vamos ver que a Coreia do Norte vai invadir a Coreia do Sul, certo? E aí o lado capitalista vem em defesa da Coreia do Sul. A Coreia do Norte é apoiada pela União Soviética e pela China. Esse conflito vai ter uma trégua lá em 1953, quando os dois lados aceitam retomar a divisão a partir do paralelo 38. E essa divisão permanece, inclusive, nos dias atuais. A gente vai ver aí algumas imagens da Coreia do Norte, que se diz um estado socialista, certo? A gente tem ali uma ditadura aos moldes da ditadura stalinista e a gente vai ver a Coreia do Sul, que assumiu o capitalismo como seu modo de produção, tem a sua capital, Seul, e possui aí diversas indústrias com influência em vários lugares do planeta. Um dos momentos mais tensos da Guerra Fria vai ser a crise dos mísseis ocorrida em 1962. Quando a União Soviética resolve instalar mísseis em Cuba, provocando a ira dos Estados Unidos. Mas eles resolvem o conflito no mesmo ano, quando os Estados Unidos concordam em retirar os seus mísseis da Turquia e a União Soviética retira, então, os seus mísseis de Cuba. Outro momento tenso desse conflito vai ser a Guerra do Vietnã. Olhem aqui a Nossa Senhorinha plantando arroz. Então, os Estados Unidos, que disputavam a condição de maior potência militar do planeta com a União Soviética, vão mostrar que tem muito poder de fogo, mas não são invencíveis, pois eles se surpreendem com as técnicas de guerra dos vietnamitas que enfrentam o seu grande exército.
Temos aqui, assim como na Coreia, a divisão do Vietnã em duas partes, o norte, apoiado pela União Soviética, e o sul, apoiado pelos Estados Unidos, que em 1964 entra diretamente na guerra com medo da expansão socialista. E como essa guerra termina? Vamos lá, eu vou mudar minha vibe para contar como essa guerra termina. No começo da década de 1970, os protestos se intensificam em todo o território estadunidense, a exemplo do movimento hippie Flower Power. Em 1973, os Estados Unidos assinam o Acordo de Paris e aceitam o cessar-fogo. Em 1975, os Estados Unidos retiram suas tropas do Vietnã. É a vitória do Vietnã do Norte. A tecnologia do Centro de Mídias me trouxe direto para a Lua, com direito à bandeira do Amazonas e tudo, para a gente falar sobre a corrida espacial, um dos grandes momentos da Guerra Fria, que, é claro, contou com mais uma disputa dos Estados Unidos e da União Soviética. E o grande momento dessa disputa, sem dúvida, foi a chegada do homem à Lua em 1969, uma grande vitória dos Estados Unidos. E é hora da gente colocar o nosso conhecimento em prática com o Aplicando. Vamos à leitura da nossa questão, vamos lá? Essa Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, e que envolve igualmente suas respectivas áreas de influência, apresenta inúmeros aspectos ou facetas. A corrida armamentista, a corrida espacial, os tratados e acordos militares, especialmente a OTAN e o Pacto de Varsóvia, a ideologia da Guerra Fria como forma de controle sobre populações e estados, a espionagem e os apoios ou incentivos a golpes militares e a oposições de governos aliados da outra superpotência. Dificilmente um Estado consegue dispor livremente de uma real autonomia nesse contexto. As pressões dos dois lados são fortes e eficazes, obrigando esse Estado a procurar se posicionar frente à Guerra Fria e encetar apoios e negócios com uma das superpotências. O texto caracteriza a Guerra Fria como? Temos aí 5 alternativas para você identificar o nosso gabarito. Vamos lá, então. Sei que vocês já identificaram que o nosso gabarito está na alternativa A, um processo complexo que envolveu desde questões militares até propagandas e resultou no domínio de grande parte do planeta pelas duas superpotências. E vamos agora às nossas considerações finais. Na nossa aula, a gente aprendeu sobre a Guerra Fria, um momento em que o mundo foi dividido entre duas grandes superpotências que disputavam a hegemonia do planeta, os Estados Unidos e o sistema capitalista e a União Soviética com o socialismo. Nós vimos que durante esse momento não houve um enfrentamento direto entre essas duas potências, mas que elas dividiram o planeta em áreas de influência. Então não parem os seus estudos por aqui, espero que vocês tenham aprendido bastante. Continuem esse aprendizado com o nosso caderno digital e até uma próxima oportunidade.